Olá, meus amigos. Como vão vocês? Tudo bem? É uma imensa alegria entrar em comunicação com vocês. Hoje nós temos mais um trabalho a ser apresentado. A reflexão de mais uma mensagem de conteúdo profundo, muito edificante, deveras consoladora. E eu tenho a enorme alegria de socializá-la com todos vocês. Mas antes, eu gostaria de dizer que esta mensagem é dos irmãos Vozes, da equipe dos Ostensórios. E o título da mensagem hoje é O Presente. Ela nos diz assim: você quer uma vida boa, aquecida por realizações, regadas por acontecimentos felizes? Você deseja paz para a sua vida? Aquieta o seu coração. Medite em conteúdos edificantes. Faça um passeio pelas coisas belas que se manifestam neste planeta. Passe a observar e valorizar o que Deus já lhe concedeu em maravilhas. Usufrua do que você já conquistou, ainda que seja o mínimo diante de tudo o que você sonha para si. Vivencie os momentos sem pressa. O porquê de tanta agonia? Responda tanta inquietação? Do que vale tanto desassossego se o prazer e a satisfação, se o amor infinito cabe em um instante? A inquietação se constitui um vício, e um vício perigoso, amados do Pai Celestial. Calma. Sossegue sua mente agitada, preocupada, perturbada, buscando sentir o amor de Deus em tudo que for benigno. Se acalme. Sossegue tudo em você. Viva o momento. Este momento presente é precioso demais para ser atropelado pela ânsia no amanhã. No passado, você sonhou tanto com o futuro. Olha o futuro aqui. O futuro de ontem já chegou. Viva o hoje com alegria. Sossega sua mente, aquieta seu coração, este músculo vital sempre tão agitado, afligido por sua mente agoniada, aflita. Deus era contigo na sua vida lá atrás? Claro que sim. Deus esteve contigo, observando os sonhos que você projetava para este presente. Deus continua contigo. Ele não prescindiu de você jamais. O hoje, futuro do ontem chegou. O Pai lhe trouxe em paz e segurança a este presente. Lhe encheu de forças para sonhar e continuar realizando sonhos. Se aquieta. O Senhor é contigo, sempre e para sempre. A inquietação exacerbada nos impede de vivenciar as vitórias quando se dão na sua totalidade. Pior, nos impedindo demonstrar gratidão. Você tem agradecido a Deus por sua vida, pela presença do Pai todas estas eras, sempre contigo? Como é o seu agradecimento? É de quem está saciado, feliz pelas conquistas até aqui, ou de mente ansiosa que mal recebeu uma graça, já está insatisfeito, pensando em outras coisas que lhe farão felizes lá no futuro? Bem lá, em um futuro que quando chegar, você novamente nem vai notar. Muita paz, irmãos Vozes.
Essa mensagem é do dia 13 de julho de 2024. O presente. Pois bem, vamos começar nossa reflexão com o Evangelho de Jesus. Ele está aqui citado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Vejam o que Jesus fala da pureza de coração. Jesus nos diz aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 8, Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Também nos diz aqui em Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16, Então lhe apresentaram os meninos para que os tocasse. Mas os discípulos ameaçavam os que lhes apresentavam. O que vendo, Jesus levou-o muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo, todo aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Meus irmãos, é interessante essa passagem do Evangelho e, refletindo aqui à luz do Espiritismo, nós vamos verificar a anterioridade da alma. Porque a criança apresenta, em primeiro lugar, porque Jesus coloca aí como exemplo da pureza de coração a criança. Nós sabemos que todo espírito que nasce na Terra, é claro, em sua grande maioria, eles vêm tendo como resgate o seu passado e todas as dificuldades que ele teve no seu passado. Apenas os espíritos puros, evoluídos, não precisam mais resgatar. Mas toda a humanidade está aqui para aprender, para crescer, para participar de provas onde vai depurar cada vez mais o seu espírito. Efetivamente, Jesus está aqui nos chamando a atenção sobre a pureza de coração. E sabemos que, quando ele exemplifica a criança, ele está nos dando a oportunidade de compreender essa fase da humanidade como sendo um momento em que o espírito está numa espécie de sono, em que suas faculdades estão latentes, mais adormecidas, em que toda uma preparação em torno dele está se dando, a proteção dos pais, a mãe que sempre acha que seu filho é um anjo e o vê assim. Então, momentaneamente, o espírito da criança está protegido. Aquele espírito que é um adulto, um homem antigo, um ser antigo, está protegido por uma rede de proteção que lhe dá a oportunidade de se preparar para um novo ponto de partida. Então, Jesus, quando olha para as crianças, diz assim: Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Porque a pureza da criança, né, nos envolve, nos encanta, é natural. A criança, ela está envolta numa tranquilidade, numa inocência que oportuna para que ela possa, no tempo certo, avançar e se tornar um adulto capaz
de vencer suas dificuldades. É bem verdade que, vivendo num planeta de provas e expiações, nós estamos sempre ouvindo notícias infelizes sobre crianças que sofrem a violência desse planeta, a maldade do comportamento humano. Mas a áurea da criança nos faz colocar nos braços aqueles que foram nossos inimigos e amá-los. A sabedoria divina não tem limites. E nós não temos uma compreensão completa do pensamento divino. Nem completa e nem muito pequena. Mas já estamos no momento de perceber e de saber e de respeitar a sua justiça, a sua bondade, o seu poder de organizar todas as coisas. Então, meus irmãos, por que eu estou falando sobre essa passagem de Jesus, quando ele nos fala sobre a pureza de coração? É que a nossa mensagem de hoje, o presente, o benfeitor espiritual está aqui chamando a atenção, nos chamando a atenção sobre a forma como nos comportamos e como pensamos. Então, ele diz assim: você quer uma vida boa, aquecida por realizações, regadas por acontecimentos felizes? Você deseja paz para a sua vida? Aquieta o seu coração. Medite em conteúdos edificantes. Faça um passeio pelas coisas belas que se manifestam neste planeta. Passe a observar e valorizar o que Deus já lhe concedeu em maravilhas. Usufrua do que você já conquistou, ainda que seja o mínimo diante de tudo o que você sonha para si. Vivencie os momentos sem pressa. O porquê de tanta agonia? Responda: tanta inquietação. Do que vale tanto desassossego se o prazer e a satisfação, se o amor infinito cabe em um instante? Minha gente, Jesus é tão sábio em nos colocar o exemplo da criança que aqui o benfeitor espiritual está nos chamando a atenção para o fato de que nós podemos ter uma atitude melhor diante da nossa existência, diante das experiências pelas quais passamos. E Jesus nos fala sobre a pureza do coração, porque a criança, a inocência da criança faz com que ela viva a sua vida, mesmo aquelas que vivem dificuldades para obter o pão de cada dia, aquelas que vivem dificuldades materiais, dificuldades familiares, enfim, as inúmeras dificuldades, as crianças, elas resolvem através da brincadeira, através do encontro com outra criança. No momento em que elas estão brincando, elas esquecem de tudo e elas vivem aquele momento bom. Então, meus irmãos, vejam bem, aqui o benfeitor espiritual nos diz assim: o porquê de tanta agonia? Responda tanta inquietação? Do que vale tanto desassossego se o prazer e a satisfação, se o amor infinito cabe em um instante? Nós podemos viver instantes de paz, de amor, se nós começarmos a refletir no quanto recebemos do divino e da sua proteção para conosco e da sua misericórdia, e que tudo que recebemos está relacionado com
a sua misericórdia, com a graça, com aquilo que Ele nos oferece, que Ele nos dá. O sol nasce todos os dias para bons e maus. Então, nós precisamos parar para refletir na bondade divina, a fim de que possamos viver momentos de verdadeira paz, envolvidos em reflexões positivas. Os puros de coração são aqueles que têm fé, são aqueles que respeitam o sagrado, são aqueles que confiam, que acreditam, que têm esperança e se enche de paz, de amor, de harmonia, assim como as crianças, na sua inocência, por um período em que eles estão sendo preparados para a vida futura. Eles vivem com intensidade. As crianças vivem com intensidade essa preparação e respiram a paz divina em suas atitudes infantis, inocentes, alegres, felizes. Meus irmãos, observando, partindo desse ponto de vista e observando as informações da mensagem aqui, nós temos aqui no Livro dos Espíritos, por exemplo, nas questões 17, 18, 19, por exemplo, quando diz assim, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: pode o homem conhecer o princípio das coisas? E aí o Espírito responde: não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Vejam bem a resposta do Espírito da Verdade. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Por quê? Porque o homem não tem maturidade. Também a questão número 18, complementando. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E aí o Espírito da Verdade responde: o véu se ergue na medida em que ele se depura, mas para a compreensão de certas coisas necessita de faculdades que ainda não possui. Então, o homem não tem condições de saber de determinadas coisas ainda. Embora o alto tenha nos revelado muito, mas até onde ele nos revelou, a positividade disso é que são fatores de construção. E é por isso que nós não podemos nos desencantar com a nossa existência e as dificuldades que se apresentam nela. Por quê? Porque Deus nos entregou um cabedal de informações e já deixou bem claro da sua presença nas nossas vidas. E o quanto cuida de nós através do Cristo e dos Espíritos iluminados, nos trazendo sempre a oportunidade do bom ânimo, da compreensão sobre a fé, do entendimento de que somos filhos criados por este amor extraordinário. Daí, termos a capacidade de refletir melhor e darmos passos seguros no mundo em que vivemos. A questão 18 nos diz que, à medida que amadurecemos, passamos a ter um maior conhecimento de Deus e das coisas criadas por Ele.
A questão 19, por exemplo, nos diz assim, Kardec pergunta: o homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? E os espíritos respondem: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Do que adianta termos tanto conhecimento e não utilizarmos bem desse conhecimento? A curiosidade humana, ela deve ser uma ferramenta para a construção do humano. Você não deve se encher de conhecimento para se impor diante dos seus irmãos aqui na Terra. Se impor através do orgulho e da vaidade, do egoísmo. O conhecimento é uma alavanca, é um instrumento de crescimento espiritual, social, e em todos os sentidos. Nós, seres humanos, criados por Deus, que somos perfectíveis, vamos utilizar o conhecimento para nos aperfeiçoar a cada dia. Então, isso passa por reflexões constantes em torno da nossa vida, em torno da nossa existência, do nosso comportamento, da nossa forma de ver e realizar as coisas neste mundo. Aqui nós temos, na questão 23, por exemplo, onde Kardec pergunta o que é o espírito? E o espírito responde, os espíritos respondem: o princípio inteligente do universo. Nós somos o princípio inteligente do universo. Encarnados somos almas. Desencarnados somos espíritos, integrando o princípio inteligente do universo. Com individualidade, porque nós não formamos uma massa homogênea. Nós somos espíritos que têm uma individualidade, forma de sentir, de pensar, de agir, diferenciados, diferente um do outro. E é nesse sentido que nós devemos observar a grandeza divina que nos deu a capacidade de sermos tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão iguais, semelhantes. E vivendo oportunidades semelhantes. E é assim que nós passamos a entender que não somos únicos, mas fazemos parte da criação divina. E por isso é que devemos pensar bem e agir bem, pensar melhor e agir melhor em benefício de nós mesmos, mas em benefício do nosso próximo, que vive as mesmas coisas que nós, que está conosco nesta jornada, que é o nosso espelho e que é o público, o alvo. Jesus nos ensina a atingir, no sentido de que devemos pensar no bem do outro, assim como pensamos no nosso. Meus irmãos, a questão de número 24, Kardec pergunta: o espírito é sinônimo de inteligência? E o espírito da verdade responde: a inteligência é um atributo essencial do espírito. Então, somos espíritos criados por Deus. Essência, princípio inteligente. E temos um atributo extraordinário da inteligência, que nos dá a capacidade de refletir. Então, é nesse sentido que nós vamos compreender que
O espírito não vive sem a matéria, porque ele precisa da matéria para se manifestar no mundo, para fazer, realizar aquilo que ele pensa, e mesmo com a matéria mais quintessenciada, mais fluídica, o espírito está sempre revestido de um fluido que vai lhe dar forma e capacidade de atuar no mundo em que ele vive, especialmente nos mundos onde ainda predomina a materialidade. Meus queridos, é importante entendermos, então, a partir daí, que somos espíritos, inteligências criadas por Deus, e que Deus não nos criou para vivermos insatisfeitos, infelizes, reclamando o tempo todo. Saindo das mãos do Criador, do Pai Celestial, e sendo fruto do seu amor, nós somos muito especiais. E precisamos reconhecer esses atributos que o Senhor nos deu, nos proporciona, para que possamos cada vez mais avançar em compreensão e entendimento. E é por isso que o benfeitor espiritual aqui nos diz: sossegue tudo em você. Viva o momento, este momento presente é precioso demais para ser atropelado pela ânsia no amanhã. No passado, você sonhou tanto com o futuro. Olha o futuro aqui. O futuro de ontem já chegou. E aqui ele nos fala das angústias, das tormentas e das dificuldades de você utilizar essa inteligência dada pelo divino para refletir a sua vida e organizá-la da melhor forma possível. Porque nós somos templo de Deus na terra. Ele habita em nós, assim como habitamos nele. E ele espera de nós, no bem, que realizemos. Também nos fala aqui o benfeitor espiritual. Viva o hoje com alegria. Sossega sua mente. Aquieta seu coração. Este músculo vital, sempre tão agitado, aflito por sua mente agoniada, aflita. Deus era contigo na sua vida lá atrás. Claro que sim. Deus esteve contigo, observando os sonhos que você projetava para este presente. Deus continua contigo. Ele não prescindiu de você, jamais. Deus não estará contigo num tempo e vai deixar de estar no outro. Lá atrás ele esteve contigo. Aqui ele continua contigo. Você não está jamais, não será jamais abandonado pelos poderes divinos, pelo pensamento divino, pelo amor divino, porque ele está em nós, vibrando em nós, latente em nós, assim como nós estamos nele. Quando Jesus nos chama a atenção sobre a pureza de coração, é que nós precisamos refletir, aprender a refletir naquilo que recebemos. E assim somos puros de coração, porque os puros de coração são humildes, reconhecem com humildade que foi criado por um ser extraordinário e ouve, obedece, respeita. Então, Leon Denis, um pensador espírita,
extraordinário, nos traz muitas informações nesse sentido, quando ele nos fala aqui no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. No capítulo 24, ele fala da disciplina do pensamento e a reforma do caráter. E ele nos diz assim: o pensamento é criador. Veja que informação importante. O pensamento é criador. É a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. Prepara todas as descobertas da ciência, todas as maravilhas da arte, mas também todas as misérias e todas as vergonhas da humanidade. O pensamento é criador. E a depender do que você pensa, você pode aproveitar ao máximo as informações da ciência, aquilo que Deus lhe permitiu conhecer. Também as maravilhas da arte, da beleza que há no mundo, proporcionado pelo divino, mas também você pode descer a profundezas das vibrações negativas. E pode, assim como Leon Denis nos diz aqui, viver as misérias. Deixar de viver as maravilhas do bem para viver as misérias e todas as vergonhas da humanidade, a violência, o desrespeito, a violação do que é sagrado. Então, é importante que o nosso pensamento se ajuste, conectando-se com forças superiores, com as forças divinas, com Cristo, com Deus, com Cristo, com os espíritos superiores, para que estejamos sempre buscando no conhecimento apresentado para nós a oportunidade bendita do crescimento. Também aqui Leon Denis nos diz: o homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Por ele, suas obras se irradiam e se perpetuam através dos séculos. Ele nos diz assim: a ação do pensamento é soberana. As vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, expulsam do nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. Se vibramos positivamente, se vibramos no bem, vamos atrair elementos que vão se ajustar à nossa forma de pensar. Assim, se vibrarmos negativamente, no mal, na violência, na falta de amor, de perdão, no rancor, o orgulho, a vaidade, se vibrarmos assim, estaremos atraindo valores negativos e informações negativas que vão se ajustar à nossa vibração e não seremos felizes. Assim, o benfeitor espiritual nos diz assim, no 8º parágrafo: o hoje, futuro do ontem, chegou. O Pai lhe trouxe em paz e segurança a este presente. Lhe encheu de forças para sonhar e continuar realizando os sonhos. Se aquieta, o Senhor é contigo, sempre e para sempre. A inquietação exacerbada nos impede de vivenciar as vitórias quando se dão na sua totalidade.
aqui um conselho extraordinário para pensarmos sempre bem, pensarmos melhor. Assim, deixaremos de viver as angústias das dúvidas torturantes que levam o ser sempre para a depressão e atitudes malignas para consigo mesmo, como temos visto tão acentuadamente neste, neste, neste século. Meus irmãos, aqui o benfeitor espiritual está nos chamando a atenção quando diz assim, pior, nos impedindo, ele diz assim, a inquietação exacerbada nos impede de vivenciar as vitórias quando se dão na sua totalidade. Então você está buscando vitórias, mas se você não pensa com firmeza e age no sentido de conquistá-la, no momento em que você deveria colher essas vitórias, depois de um esforço, você nem vai sentir, por um lado, quando elas chegarem, por outro lado, você pode nem vivenciá-las. Pior, o Espírito aqui nos fala, nos impedindo de demonstrar gratidão. Porque, vamos dizer assim, o que é mais importante para Deus em relação a nós é que sejamos gratos. Pensa num pai que luta por um filho. Muito. Seu desejo profissional, nas suas perspectivas de vida. E o pai luta tanto. Quando o filho conquista, ele não demonstra para o pai a sua gratidão. Muitas vezes até o ignora, reclama da profissão, muitas vezes, reclama daquilo que conquistou, se é um casamento, se é uma profissão, está sempre insatisfeito, não está feliz. Pensa para um pai como isso é triste. Todo o seu esforço, você pensa, aquele pai pensa, foi em vão? Eu não consegui colocar nada de bom para o meu filho? Eu não consegui fazer com que ele fosse suficientemente forte para enfrentar as dificuldades? Então, vejam, Deus espera que nós sejamos felizes, gratos por aquilo que recebemos. Porque nós não temos merecimento. Podemos conquistar o merecimento quando nós nos aprimoramos em conhecimento. E aí passamos a fazer a vontade divina no nosso comportamento, nas nossas atitudes, no nosso pensamento. Assim como Jesus, que é o filho perfeito de Deus, porque ele faz a vontade de Deus. É o seu filho primogênito, faz a vontade de Deus. Ele conduziu a humanidade dentro da perspectiva divina, trazendo o amor divino para a terra, fazendo a vontade do Pai. Por isso que Jesus estava sempre em oração, rogando a Deus, agradecendo a Deus, rogando a sua misericórdia em benefício de todos nós, fazendo a vontade divina. E Jesus foi extraordinário. Jesus não foi um ser que desperdiçou a sua existência
aqui na Terra. Ele veio com um objetivo e nós precisamos, sim, ter objetivo enquanto espíritos inteligentes, compondo esse elemento do universo: Deus, Espírito e matéria. Precisamos atuar da melhor forma possível, nos melhorando sempre, fazendo a vontade de Deus. Assim, o benfeitor espiritual nos chama aqui a atenção. Você tem agradecido a Deus por sua vida? Pela presença do Pai? Pela presença do Pai, todas estas eras sempre contigo? Como é o seu agradecimento? É de quem está saciado, feliz pelas conquistas até aqui? Ou de mente ansiosa, que mal recebeu uma graça, já está insatisfeito, pensando em outras coisas que lhe farão felizes lá no futuro? Bem lá, em um futuro que, quando chegar, você novamente nem vai notar. Muita paz, irmãos vozes, aqui. O Espírito aqui encerra, sim. Então, minha gente, preste bem atenção, meus queridos amigos que estão aqui conosco, ouvindo, vocês que vão ouvir, estão ouvindo a reflexão desta mensagem. Vejam bem o que o benfeitor espiritual aqui nos diz, e que é motivo para que todos nós possamos refletir. Porque muitas vezes passamos pela vida, a humanidade, a maioria das pessoas, tem passado pela vida sem atitude de reflexão e de buscando agradecer todas as bênçãos que recebe. Leon Denis aqui nos diz que, por exemplo, ele nos fala sobre a prece. Se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se, pouco a pouco, das qualidades do nosso pensamento. Né? Ele já nos falou sobre isso. Então, pensamentos elevados, sabedoria, dever, sacrifício. Então, uma mente que pensa assim: eu quero cumprir o meu dever, quero cumprir o meu dever com a minha família, eu quero cumprir o meu dever com o meu próximo, eu quero cumprir o meu dever com o planeta, com os animais. E usa, portanto, quem cumpre o seu dever está usando sabedoria. Então, essas mentes, elas vão se impregnar de um pensamento educado, condizente com a criação divina. E é a partir daí que ele nos chama a atenção sobre a prece. É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas, tem tanta virtude. Jesus, na sua grandeza espiritual, na sua perfeição, Jesus nunca deixou de orar. Nunca ouvimos da boca do Cristo que ele não precisava orar porque ele já estava em sintonia com o Pai. Muito pelo contrário. Ele demonstrava a sua sintonia com o Pai através da oração. Ele estava sempre em oração e conduzia os seus discípulos à oração e reclamava os seus discípulos quando eles não tinham força para se manter em oração.
Aqui, Leon Denis nos fala sobre a oração, quando diz assim: a oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino, é o esforço da alma para a beleza e para a verdade eternas. É a entrada, por um instante, nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo. Precisamos nos conectar ao divino. Precisamos nos conectar com as forças do bem. Precisamos fazer reflexões em torno de nossa existência, mas agradecer. Agradecer muito mais do que reclamar, do que questionar a Deus. Meu Deus, será que eu não mereço? Por que eu não recebo? Por que fulano recebe? Por que aquele e acolá tem tantos recursos e eu não tenho? Vamos pensar de forma mais inteligente, meus queridos irmãos, porque à medida que a gente pensa melhor, a nossa vida, ela vai se transformar. E é por isso que o nosso benfeitor espiritual, autor desta mensagem aqui, está nos trazendo esta reflexão tão necessária aos dias de hoje. Ele aqui nos coloca: usufrua do que você já conquistou, ainda que seja o mínimo, diante de tudo o que você sonha para si. Vivencie os momentos sem pressa. O porquê de tanta agonia, responda tanta inquietação, do que vale tanto desassossego, se o prazer e a satisfação, se o amor infinito cabe em um instante. Vamos pensar, refletir nesta proposta feita pelo Espírito. O amor infinito cabe em um instante. Às vezes, em segundos, você é capaz de despertar para todas as maravilhas que você recebe do Altíssimo. E, neste momento, sua felicidade é extraordinária. É como estar na escuridão e, de repente, vislumbrar a luz intensa. O bem existe. Foi criado por Deus. O mal não foi criado por Deus. Nós não podemos ter atitudes negativas, porque dentro de nós o que existe é o amor divino. Vamos parar para pensar e aí eliminar todas as angústias, as aflições, as dúvidas, as perturbações causadas por nós mesmos, que nos adoecem, que nos tornam infelizes e que não nos ajuda a enxergar mais adiante. Vamos subir a montanha mesmo diante das dificuldades, com confiança de que lá no topo nós vamos avistar algo extraordinário. A iluminação, uma visão mais ampla, a iluminação do sol, o céu aberto, uma visão mais ampla da nossa realidade. Todos os dias podemos galgar essa montanha e todos os dias também podemos chegar no seu topo e sermos vitoriosos a cada momento. Basta nos conectarmos com as forças divinas através da prece, tendo um coração puro, humilde e consciente de que somos dotados do amor divino. Meus irmãos,
Muita paz a todos. Que Jesus os abençoe. Agradeço por estar aqui neste momento com vocês. Agradeço a Deus por estar aqui neste momento com vocês e rogamos ao Senhor uma nova oportunidade, de acordo com a sua vontade. Fiquem com Jesus. Até uma próxima oportunidade.